everyone! Welcome back! Estamos de volta com mais um episódio do nosso canal. Queria agradecer a sua presença desde já. Espero que vocês gostem muito dessa entrevista. Então, para você que está buscando aí melhorar o seu inglês, dar aquele boom dos seus estudos, então não perca essa entrevista de hoje. Já vou dar um spoiler aqui do meu convidado, que eu já o conheço desde 2019, um aluno muito querido, com muita experiência, principalmente internacional, e ele vai trazer aqui um pouquinho esses cases de sucesso que ele teve aí ao longo da carreira, enquanto ele precisou usar inglês no mundo corporativo, principalmente no mundo global, todas as viagens, alguns perrengues, né? E algumas histórias engraçadas e principalmente aquele conselho para você que está aí melhorando o seu inglês, buscando alcançar a fluência. Então, fique aqui conosco até o final dessa entrevista e, claro, se você não segue o canal, já deixa o seu like, ativa o sininho, curta aqui e compartilhe com algum amigo que também está estudando inglês. Então, vou apresentar aqui o meu convidado de hoje, um aluno muito querido, um amigo muito querido, meu amigo Inácio Rezende. Welcome, Inácio! Muito obrigado pelo convite, Sabrina. É um prazer estar aqui, colaborar e participar aqui e contribuir com um pouco da minha experiência. Prazer é nosso! Pro canal. Você vai ver só quantas pessoas vão começar a te mandar mensagem aí depois. Vamos ver. Bom, vou falar um pouquinho da carreira do Inácio, vou apresentar aqui a bio dele. O Inácio tem 47 anos e ele é natural de Itaúna, em Minas Gerais. Então, ele veio para o estado de São Paulo em 2003 em função da carreira profissional. Ele é casado, tem uma filha linda, Letícia, 16 anos, e ele é formado em Engenharia Mecânica pela PUC de Minas Gerais, claro, com pós-graduação em Administração de Empresas, MBA Executivo em Gestão Estratégica e Econômica de Negócios, ambos pela FGV, e também possui uma formação internacional pela Universidade de Miami. Atua na indústria já há 30 anos e no ramo automotivo há 27, então quase a vida inteira, né, Inácio? É uma longa carreira. Quando eu olho para trás, nem acredito que já se passou tanto tempo. Então, gente, na indústria automotiva passou por diversas posições que, claro, ajudaram ele a ter uma visão aí abrangente das empresas, dos negócios e, claro, já passou por engenharia de processos, de produto, gerenciamento de processos, coordenador de projetos, qualidade, gerência de operações e atualmente está na função, né, de plant manager da empresa atual que ele trabalha, cuidando ali de todas as operações da empresa. E, claro, quanto aos idiomas, né, porque não é só inglês, galera, então para você que acha, né, vou me limitar ao inglês, né, Inácio? Não, o Inácio aqui já tem várias experiências com outros idiomas também. E ele começou a aprender italiano, ele gostava bastante. Atualmente não pratica, mas precisou do italiano justamente para o mundo corporativo, né, Inácio? Quando estava na Fiat. Exatamente. Então, minha carreira começou, você já me apresentou, eu sou mineiro, né? Então minha carreira começou em uma empresa do grupo Fiat, em Contagem, né, na Fiat Alice, antiga Fiat Alice, hoje nem existe mais, hoje é o grupo CNH. E Case New Holland. E depois eu tive a oportunidade de ir para a Iveco, né? E a Iveco, né, lá em 1999, ela não tinha planta no Brasil. Na realidade, era um greenfield. Eles estavam começando a planta, construindo a planta de Sete Lagoas. E eles iam começar a produzir 2 carros no Brasil. O Iveco, o Iveco Daily e um Ducato, o Ducato da Fiat. E eles fizeram ali um recrutamento na região. Eu tinha acabado de concluir meu estágio de 2 anos na CNH, antiga Fiat Alice. E eu tínhamos muitos contatos ali por serem do mesmo grupo. E o pessoal acabou me indicando para uma vaga para atuar como condutor de processo integrado. Eu era responsável por um trecho da linha de montagem do Ducato. Mas para fazer esse processo de montagem na nova fábrica de Sete Lagoas, eles precisavam qualificar esses funcionários. Só que era uma linha de automóveis, não é alguma coisa que você faz numa sala de aula. Então ele pegou, éramos 45 funcionários, enviaram todos nós, foi um grupo para a Espanha, que era a fábrica da Iveco, e um outro grupo para a planta da Sevel, que fica na Itália. Eu fui do grupo da Itália, então eu fiquei lá por 3 meses aprendendo o Ducato e a montagem do Ducato, e obviamente tive que aprender o idioma italiano, que é bem próximo do português, certas palavras, porque tem a mesma origem, né, que é o latim. Né? Não, é igual o espanhol, o italiano, o francês, todos têm a mesma origem. Então, ou seja, em diversas proporções tem muita similaridade. Se a pessoa falar devagar, com calma, você consegue entender e até se comunicar com certa facilidade.
E você gostava de aprender italiano? Gostava, é uma língua bacana, mas não pelo idioma em si, mas pela cultura. É um Pela povo, cultura. como todo latino, né? Um Sim, povo muito passional. legal. Quando gosta, gosta muito. Então Aham. é uma cultura fantástica. E quando você, assim, sentia necessidade que não dava para correr pro italiano, usava o inglês? Naquela época, não. Ali era Não, só italiano só mesmo. Não era italiano. possível. Eu tô falando mais de 20 anos 20 atrás, anos né? atrás. Então, Então, então ali, foi apesar essencial. de que antes desse período eu já tinha estudado inglês. Eu comecei Hum, estudando inglês no CCAA. Você lembra? Nem sei nossa, se existe ainda acho que hoje. ainda existe. Comecei estudando inglês lá, adolescente. Então, ou Adolescente. seja, eu aprendi o inglês, mas nunca coloquei em prática. E a prática é Uhum, fundamental, né? sim. Mas aí eu tive essa experiência. O italiano é fácil, o Uhum, em próximo do termos. português, Aham. e consegui me virar e me ajudou bastante na minha E carreira quando você nesse começou período. a estudar inglês lá na adolescência, você gostava ou era algo mais assim, imposto pelos pais? Não, eu gostava, Ah, realmente eu gostava de aprender o inglês, mas na minha realidade de vida naquela ocasião hum, não era algo que eu poderia pôr em prática com facilidade, até porque eu não atuava, né, uhum, no trabalho com a necessidade do inglês, então, ou seja, apesar de aprender, eu não tinha aplicação. Então, é aquela coisa que você aprende sem. Naquele momento, né? uhum, Hoje mudou totalmente de figura, mas naquele período eu aprendia, mas não conseguia colocar em prática, a não ser nas aulas, né? Então, entendi. era a realidade daquele Aí momento. você viu aquela funcionalidade mesmo no trabalho quando você começou a ir para Ah, as multinacionais. sem E aí você dúvida, já viu sem que não dúvida. tinha jeito, tinha que usar inglês, porque pensa, 27 anos já que você está na Uhum, indústria, até hoje você estuda inglês, então são uhum. mais de 27 anos estudando inglês. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu já passei por diversas escolas, como eu te Uhum, digo, comecei lá no CCIA, depois passei por outras escolas, hoje estou uhum, com o Instituto, né? Mas o inglês, a necessidade do inglês, ele foi crescendo à medida que as posições e o crescimento uhum, profissional foi uhum, aumentando proporcionalmente. Então, quando eu olho para minha carreira, em um determinado momento da minha vida profissional, eu usava o inglês, mas de repente para um e-mail, para ler um desenho. Sempre trabalhei com engenharia, uhum. então você lê um desenho, você precisa. Um Os desenhos, um procedimento, né? procedimento, muita coisa vinha em inglês, uma Aham. norma, um descritivo técnico. E você ler é uma coisa, você escrever um e-mail, você faz porque você tem. Você consegue lidar com o erro, você corrige, você escreve, você checa, né? E você vai. Mas isso também é um processo de amadurecimento, né? E à medida que você vai crescendo profissionalmente, só escrever, só ler já não basta, né? Você passa a ter a necessidade de se comunicar, né? E aí, muitas vezes eu até estava pensando até Uhum. para trazer aqui como experiência para o pessoal nessa entrevista, às vezes a gente se olha e fala, não, eu falo inglês. Uma coisa é você dizer que fala inglês, e às vezes você até forma Uhum. frases na sua cabeça e você vai falar. Mas quando você entra numa reunião na qual você é questionado, você precisa debater, né? Então você tem perguntas, respostas. Só falar já não basta, você tem que pensar em inglês, você tem que se estruturar todo o teu pensamento em inglês. E isso é um processo construtivo, né, que só a experiência vai nos dar, porque nós não nascemos nativos, né, Uhum. até no português, hoje em dia a gente ainda aprende, Ainda que dirá aprende. no inglês, não é verdade? Exato. Então é um processo que você vai aprimorando a cada vez, Uhum. a cada reunião, a cada aula, a cada Exposição, né? exposição que você tem, você descobre uma palavra nova, uma aplicação nova, algo novo que vai enriquecer o teu vocabulário. Mas o mais importante é que a gente possa pensar em inglês, porque como eu te disse, numa reunião, num fórum, onde você tem diversas pessoas Uma conversando, feira, né? debate, a pessoa te pergunta, quer saber a sua opinião, você tem que concordar, você tem que discordar, só falar não basta, precisa ir além. E tem que Precisa ser ter, uma comunicação precisa clara, ter vocabulário, objetiva. precisa ter. Lógico, ainda tenho muito Uhum. a crescer com relação ao inglês, mas eu posso dizer que eu conquistei muita coisa até aqui, e graças ao inglês me abriu muitas portas. Eu me lembro quando a gente tinha as nossas aulas, né? Que você era responsável por um grupo, né? Você tinha um cargo global. Uhum. Então você ali já tinha um cargo de gerência, né? Era quando em 2021, eu fui convidado pelo grupo que eu trabalho atualmente para assumir uma posição global de qualidade.
né? E na ocasião eram 21 plantas ao redor do mundo, né? E eu tinha contato com todas elas. Então, ou seja, dos mais diversos sotaques, de indiano, chinês, francês, americano, mexicano. Então, assim, era uma realidade no dia a dia. Praticamente o meu dia inteiro não falava outro idioma a não ser o inglês. Tanto na comunicação escrita como falada. E atualmente o seu chefe também, né? A gente sabe que ele é indiano, o chefe do Inácio, mas ele mora nos Estados Unidos há bastante tempo. 30 anos, mais de 30 anos ele mora nos Estados Unidos. Nossa, então ele já é um americano, né? Sem dúvida. Pensa, inclusive, como americano. E lá a comunicação com ele também é 100% inglês, 100% não tem inglês. Outro idioma. Não, então, não. O que seria de você hoje ser um inglês, Nácio? Não, na realidade, o inglês é fundamental, Sabrina. Não seria, eu não me vejo... Não teria como, sendo bem franco para você. É incompatível pensar a posição que eu exerço atualmente, a mesma anterior. Eu posso dizer até outras que antecederam essa minha posição de gerência global de qualidade sem o idioma inglês, porque é simplesmente incompatível. Você, num mundo globalizado, igual o que nós vivemos atualmente, se você não consegue se comunicar, você não consegue exercer o seu trabalho. Então, é incompatível. Não dá para você ter uma coisa sem ter a outra, entendeu? E chegou uma época da sua vida assim que você tinha medo de se comunicar em inglês? Ah, certamente. Que você tinha insegurança, falou, vai na reunião, tinha aquela dor de barriga, frio, né? Suava frio e foi passando. Até aqui para nosso bate-papo, né? Tem uma pergunta aí com relação à situação embaraçosa. Se você não se importar, até trago aqui. Pode trazer, fica à vontade. Porque na realidade, situações embaraçosas a gente passa sempre. Até hoje. Fato. Até hoje. Principalmente por questões de sotaque. Às vezes você está num país, você está em outro. Às vezes a pessoa não entende o que você fala. Você não entende o que a pessoa fala. Né? Nem mesmo os americanos. Às vezes entende o que o cara da Tailândia fala. E isso não é problema, né? Mas com relação a uma situação... E nem foi de trabalho. Olha que engraçado, né? Há 10 anos atrás, eu estava organizando uma viagem de férias para a família. Para ir para os Estados Unidos, passar férias alguns dias na Disney, depois nós fomos para Nova York, era uma viagem de 19 dias, então era ali Orlando, depois mais uma semana em Nova York, e aí eu estava organizando essa viagem, e eu sempre tive, né, uma questão com viagens, principalmente viagens pessoais, de eu organizar viagem, não comprar pacote, coisa minha, da minha esposa, a gente entende que temos mais liberdade quando fazemos dessa forma. Esse processo é muito gostoso, né? Exatamente. De você escolher, certas passagens, certos hotéis, né? E aí você faz o teu horário, e isso sempre é algo que a gente teve como prática. Mas nessa ocasião, eu estava tentando... A minha filha tinha 6 anos na época, e eu liguei na Disney, pedi para agendar para ela o dia de princesa. Lá no castelo, e tudo bem. Aí eu pensei comigo, falei, vou ter que ligar lá e resolver isso, né? Lá pelo telefone ainda, né? Telefone. Que você não vê ninguém. E aí, eu me vi numa situação de me desafiar, né? Porque uma coisa é você mandar um e-mail, como eu disse, né? Uma coisa é você receber um e-mail e ser capaz de traduzi-lo, entender e tudo mais. Mas eu cheguei numa condição que eu precisava ligar num número e acertar alguns detalhes, né? E aí eu fiquei inseguro, óbvio, né? E aí... Peguei, fui para uma sala mais reservada para mim poder ficar confortável, né? Fiz a ligação e aí falei ali o que eu precisava, e aí eu volto naquele ponto, porque falar, você até fala, eu formatei na minha cabeça ali uma frase, alguma coisa, e falei. Aí ela me perguntou, eu já não sabia responder. E ela me perguntou com relação, na época, era se ela queria fazer as unhas. E era um vocabulário que você nunca tinha visto na indústria automotiva, ela né? Fala assim, você quer que põe na agenda dela pra fazer as unhas, né? Sim. Não lembro se era make up your nails ou alguma coisa. Alguma coisa assim. E aí, eu falei, caramba, o que essa mulher tá falando, né? Aí eu pensei, não achei outra resposta. Falei, yes. Falei, yes. Tava pagando mais pela unha. E tirar da frente, né? Porque ali naquele momento, eu falei, agora eu já não tenho mais resposta. Tipo, $100 e uma unha. Na época eu já nem sei mais quanto foi, mas é uma situação que eu me desafiei de ligar, e tudo mais. E aí você vai quebrando barreiras, sabe, Sabrina? Isso pra mim foi um divisor de águas. Porque é o seguinte, eu vejo que o brasileiro hoje em dia, pelo menos as pessoas no meu círculo de amizades, muitas vezes ela tem exatamente isso, é o que é a grande barreira, é você ter o medo de errar ou de ser criticado, né? O brasileiro tem um pouco disso, né? Mas a gente precisa enfrentar, e as pessoas precisam entender que nós não somos nativos, então desse o direito de errar,
Desse o direito de correr risco, E engraçado que de falhar. E eu vou te dizer, até o meu chefe, muitas vezes... Você pede, às vezes, pra ele te ajudar ou não? Não. Na realidade, muitas vezes o que acontece, por exemplo, nós estamos numa reunião, num fórum, numa conferência, e alguém fala assim, pede desculpa pelo meu inglês. De qualquer país, não necessariamente do Brasil, de qualquer outro país, o cara mesmo que se desculpa por não ter um inglês tão afiado. E uma coisa que eu acho muito importante, ele sempre fala assim, eu não falo o teu idioma, então fica tranquilo. Então, ou seja, então as pessoas reconhecem o nosso esforço. E a gente fala inglês muito bem. Você entendeu? Não é verdade? Exatamente. Quando você vai comparar com os chineses, com os indianos. Sem dúvida, sem dúvida. Você fala assim, o brasileiro dá de 10-0 nas outras nacionalidades. E eles reconhecem o esforço, Sabrina, de qualquer nacionalidade. Isso é legal. Como por não ser um idioma nativo daquele país, daqui ou de qualquer um outro país, aquelas pessoas de países nativos, eles respeitam e reconhecem o teu esforço. É óbvio que à medida que você vai crescendo, isso vai ficando um pouco de lado, principalmente em posições menores, eles reconhecem e entendem o teu esforço. Quando você vai subindo, aí você já precisa se comunicar, porque você precisa articular, você precisa debater, você precisa defender uma posição. Claro. Então, como é que eu vou dizer? Esse conhecimento precisa ser mais aprimorado, porque senão você não consegue exercer o seu cargo, entendeu? Isso acontece. Mas no processo de crescimento, esse é o direito de errar. Eu acho que é essa a mensagem que eu dou, o recado que eu dou para quem está nos ouvindo é: não tenha medo de errar, entendeu? Porque o erro faz parte, ele vai te engrandecer, vai te ajudar a melhorar. Que legal. Nossa, que experiência, hein, pessoal? Que case de sucesso esse, hein? E pensa, para quem fala com indiano, que acho que é um dos sotaques mais difíceis. Você acha que é o mais difícil, Inácio? Não, hoje em dia não mais. Não mais? Já mas me é mais adaptei. pelo hábito. É mais pelo hábito, óbvio. Quando você começou, né? Depois de você viajar o mundo aí, você acha que o indiano ainda foi o que te causou assim, mais impacto para entender? Por incrível que pareça, não. Um dos idiomas, dos sotaques que eu tenho mais de dificuldade de entender, mas depende de pessoa para pessoa ou da velocidade que ela fala, é o britânico. É o britânico. Até converso com a Carla disso. Vira e mexe, eu me deparo com algumas dificuldades ali de entender. O americano nem tanto, o indiano eu já me adaptei com relação ao sotaque. Os europeus super fácil, porque eles falam bem devagar, pausadamente. Então, o europeu falando inglês com exceção da Inglaterra, que é bem tranquilo. Mas, ele é o espinho, né? Exatamente. Mas, não, assim, comunico também, não é problema algum. Mas você sabe que eu fiquei na Escócia uma semana, né? E eu demorei uma semana para começar a entender. E eu estava num grupo, eu fui a trabalho, e eu estava num grupo que tinha pessoas do mundo inteiro, e a gente estava num mini ônibus, um micro-ônibus, e aí o motorista, ele era responsável por guiar. Então a gente passava assim na frente dos pontos turísticos, a gente passava na frente de vários lugares, e ele ia falando pelo microfone nos speakers do ônibus. Tá. Uma semana para eu começar a entender. Eu virava pra russa, que tava do meu lado, eu falava assim, eu não entendi uma palavra que esse homem falou. Que idioma é esse? E a russa que traduzia pra mim. Eu demorei uma semana para entender o pessoal do Reino Unido, né? No caso da Escócia. Mas você veja que isso também é um processo, né? Processo. Quando a gente fala assim, eu falo inglês, eu entendo inglês. Dependendo de quem tá falando, você não vai entender. Não entende. Você precisa treinar o seu ouvido. Acertar o accent, né, da palavra de acordo com aquela região. E isso só vem com a exposição, só vem com a prática. Então, ou seja, eu fui para tal país, não consegui entender nada. Beleza, faz parte. Vai lá e se expõe e ouve, porque o conhecimento vem com a prática. Mas você sabe que o que eu tive mais dificuldade na minha vida inteira, né, quando eu viajei para fora, estudei inglês, foi os japoneses. Eu tive muita dificuldade em entender os japoneses por conta de alguns sons que eles não pronunciam de jeito nenhum, assim, nenhum. Então, por exemplo, o som do V, né? Então, visit, visitor. Eles não pronunciam, eles pronunciam o som de B. Ele falava visitor. Eu falava assim, gente, o que esse homem... Tem disso. E eu não consegui entender, mas é por conta dessa dificuldade da fonética que eles têm de pronunciar esse som, porque na língua deles não tem. Então, você vê que, assim, é só mesmo você tentando, se arriscando. E aí, depois de um tempo, é claro, eu fiquei mais de 3 meses no Canadá, já consegui entender. Aí você começa a entender. Começa a entender. Eu tinha uma japonesa que morava na mesma casa que eu. Então, já foi mais fácil de eu começar a entender os sons que ela não conseguia produzir. E aí, o engraçado é que depois veio uma francesa e ela não entendia nada de inglês. Ela tinha um inglês muito básico. E, às vezes, para ela entender, eu falava em português. E aí, ela entendia. Exato. Então, era muito engraçado, porque, pensa, eu morava com uma francesa,
a japonesa e os pais canadenses, né? Sim. Os donos da casa. E aí, às vezes, era um mix de línguas, porque a japonesa, ela se irritava, ela ficava muito nervosa que ela não conseguia entender. E às vezes ela começava a falar japonês. E aí piorou. Eu falei, gente, e agora? Falei, não. Falei, ainda o francês, né? A gente até tenta, mas o japonês eu acho melhor não. Exato. Mas essa questão de você também se expor ao mundo globalizado, né? Porque a gente fala o inglês como língua franca. Já até expliquei em alguns outros episódios aqui que o inglês como língua franca é o idioma que a gente usa para se comunicar com outras nacionalidades. Então, ninguém ali tem o inglês como língua nativa. Então, todo mundo está ali usando o inglês como intermédio para se comunicar. Exatamente. Então, isso que é o inglês como língua franca. E é algo que faz muito parte... isso que você falou, né? Faz parte do processo, né? Você começar mais basiquinho, mas você ter aquela disposição, aquela dedicação para você estar imerso no idioma. Então, não adianta, a gente brinca, né, Inácio? Não tem uma vez na semana que faça milagres na aula de inglês. Você tem que se arriscar. Você tem que enfrentar os desafios, se expor. Lógico, como toda exposição, ela vai te desafiar, você vai falar, Às vezes você a vai pessoa ser não vai frustrado, entender, né? vai ser frustrado, mas é assim. Nenhum processo de aprendizado é você no estalar de dedo ou com uma aula na semana, como você bem disse, vai sair fera, vai sair expert naquele tema. Você tem que se arriscar e é um processo gradual de evolução. E você sempre vê coisas novas, assim, quando, por exemplo, tá numa reunião, pega um caderninho e, meu chefe falou uma expressão aqui que eu não conhecia, eu vou anotar, vou tentar usar. Como que você faz para você melhorar ali o seu vocabulário fora das aulas, né? O seu vocabulário, a sua estrutura, como que é esse seu processo de aprendizado até hoje? Eu presto atenção nas palavras, né? Por exemplo, vou dar um exemplo real, né? Conversando com o meu chefe na semana passada, e ele quis falar que a pessoa estava engargalada e ele usou a expressão bottlenecked. Bottlenecked. Aí eu, caramba, faz sentido, né? Bem literal, né? O processo estava engargalando na pessoa, né? Bottlenecked, legal. E era algo que você nunca tinha usado? Não tinha ouvido. Bottleneck, sim. Mas bottlenecked não, ou seja, aí eu tipo, ele conjugou o verbo. Exatamente. E Então aí deu você pra vai entender. aprendendo e funciona super bem. Que legal, que experiência incrível. E se você fosse aqui agora dizer assim para as pessoas, né? Eu acho que pensa você agora como gestor, como líder. Então, na hora que você vai avaliar, você vai contratar um candidato, né, para o mercado de trabalho, para trabalhar com você e na sua empresa. O que seria essencial em relação ao inglês desse candidato? O que ele precisa ter? Tá, aí obviamente não existe uma condição única. Isso vai variar de posição para posição, obviamente. Existem posições na estrutura da empresa que vai exigir que a pessoa tenha uma proficiência, uma condição de se comunicar de maneira fluente, e eu preciso procurar candidatos que tragam consigo essa capacidade. Agora, existem outras funções na qual a gente pode trazer uma pessoa com nível intermediário, um nível mais básico, então, ou seja, depende da posição. Mas em cargos gerenciais, em geral, para uma empresa multinacional, é mandatório, praticamente. Então não tem como escapar. Não tem. Se você estiver em busca ali de um cargo gerencial, então já invista no inglês. Por exemplo, exatamente. Hoje em dia, eu digo para as pessoas, principalmente as mais jovens, que às vezes eu vou fazer uma pós-graduação, eu vou estudar isso, vou estudar aquilo. Cara, estuda inglês. Depois, se tiver o inglês, aí você faz outras coisas. Porque ele se tornou de maneira tão essencial que não adianta você ter uma série de certificações, de pós-graduações, de MBA, se você não souber se comunicar. E eu não estou falando por causa de empresas multinacionais apenas, né? Hoje em dia, até trabalhando por empresas nacionais, você vai fazer uma venda, vai fazer um negócio fora do Brasil, se você não tem o inglês, simplesmente você não vai ser a pessoa que vai estar à frente disso. Então, o inglês ele é essencial. Então, para quem está nos ouvindo, que está na dúvida se faz inglês ou se faz um MBA, se faz uma pós, vai para o inglês, aprende inglês. Depois e legal que você teve até essa experiência, né, de fazer um MBA numa universidade americana. Sim. E como que foi essa experiência, assim, de você, né, aí fora do seu ambiente, fora do vocabulário que você está acostumado, você foi estudar coisas novas e usando o inglês ali de intermédio. Foi muito difícil? Olha, Sabrina, na realidade difícil não foi, mas foi uma experiência fantástica. Que legal. Porque eu tive a oportunidade de estar inserido num ambiente universitário, americano, né? Aquilo que muitas vezes a gente vê em filmes, né? E você tá ali vivendo aquela realidade, foi uma experiência muito marcante. Obviamente,
todo o conteúdo que foi trazido Sim. pelos professores é muito rico, é muito atual. São coisas que a gente, às vezes, nem faz parte do nosso dia a dia ainda, mas já se fala no ambiente universitário, porque são... como é que eu vou dizer? São metodologias que bem vão vir, práticos, que né? ainda vão vir, que ainda vão afetar o nosso dia a dia no trabalho, mas eles já estão estudando, já estão investigando, né? Então foi uma experiência fantástica ter participado desse MBA, desse módulo de MBA. Gente do mundo inteiro. Não, esse grupo que eu fui era só brasileiros. Só brasileiros. Só tá, brasileiros, entendi. mas os professores eram todos americanos. Todos americanos, entendi. E aí você teve um período, eu lembro que você foi até lá, né, fazer o módulo lá. Então você Exatamente, teve que estar lá na universidade mesmo, e aí foi toda essa vivência. Exatamente, fantástico. Que Muito nem adolescente estudando na faculdade, demais, né? Ai, demais, que legal. igual adolescente, Ai, exatamente. que legal, que bacana. Gente, olha que entrevista sensacional, hein? Espero que vocês tenham anotado aí todas as dicas, os conselhos do Inácio. E como eu sempre falo para os alunos, realmente, foque no seu inglês, invista na sua carreira. A gente tem aqui um case de sucesso de uma pessoa que começou ali, né, como um analista lá de baixo, e hoje em dia ocupa um cargo aí de gerência, de liderança. E com certeza o inglês só abriu portas, né, Inácio? Só abriu portas, sem dúvida nenhuma. Se não fosse pelo inglês, muitas das oportunidades que eu tive profissionalmente não teriam sido abertas, porque as pessoas que abriram não estavam aqui, estavam fora. Estavam fora, exatamente. Olha, queria agradecer desde já, Inácio, a sua presença. Muito obrigada por compartilhar com a gente aí toda a sua experiência, a sua trajetória, os seus queixos perrengues, né? Faz parte, exatamente. E fiquem ligados nas próximas entrevistas, que a gente vai trazer aí mais alunos compartilhando os cases deles. O Inácio começou com a gente na American Village, hein? Ainda era pequenininho. Exato. Agora o Instituto já cresceu, ele já tem uma outra professora que não é mais a Teacher Sabrina. Então, um beijo para a Teacher Carla, que nos assiste aqui. Também queria agradecer muito os nossos patrocinadores que estão passando aqui no vídeo o tempo todo durante a entrevista. E hoje aqui o nosso Café Varanda, né? Providenciando ali o coffee break da nossa entrevista aqui com o Inácio. Fiz questão de deixar aqui para todo mundo ver que a gente come também, né? Durante a entrevista. É verdade. Então não é uma coisa tão mecanizada assim. Não, Vem não. e fala e vai embora. Então aqui é um momento de descontração, justamente para levar para você aí esses cases reais, de pessoas reais que têm uma trajetória de sucesso e alguns perrengues na vida aí com o inglês. Então, se você quiser deixar seu comentário, a sua dúvida para o Inácio, vou deixar aqui os arrobas, pode deixar sua pergunta, a gente responde depois ou nos próximos vídeos. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, também aqui na descrição do vídeo do canal tem acesso a todos eles, LinkedIn, Facebook, Instagram. E é claro, vejo vocês no próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixem o seu like e vejo vocês em breve. Bye, bye, guys, take care. Thank you, Inácio. Eu que agradeço, Sabrina. Obrigado pela oportunidade. Um prazer estar aqui com você. Prazer é nosso. See you, guys. Bye, bye.